dia! Ousar o dia! Tá começando uma série de lives ousadas. Ninguém vai ficar pelado aqui, né, pessoal? Mas a ousadia requer cuidados. Por quê? Pessoas que ousam vivem melhor. Pessoas que acordam de manhã, levantam, ousam melhor. Na verdade, ousaram a viver. A minha entrevistada daqui hoje, ela não chegou pelada, mas ela veio com muita arte, com muita sabedoria e a gente vai trocar uma ideia. Dali Crux. Crux tem cara de ousado e aqui só vai entrar gente ousada e vai, colher muitas coisas legais. Antes de convidar aqui a minha especial colega, artista, psicóloga, Caius Butchado Bolso, eu não sabia que ela era psicóloga e eu fiz aí um apanhado na internet. Vou explicar para vocês, para quem está chegando aqui, o que é essa live agora, essa bateria de lives. O Ju gosta de inventar e esse é um sonho antigo. Aguenta a mão aí, Bia, vou te chamar, calma. Esse é um sonho antigo. Em 2017, eu comecei a trabalhar com a internet direto, assim, fazendo conteúdo para a internet. Eu sempre trabalhei como artista, fazendo gestão de redes sociais, das minhas companhias, banda de rock and roll e tal. E quando eu comecei no digital, eu via algumas pessoas fazendo entrevista, talk show, eu via o Jô Soares, via lá o Malamed com Bipolar Show, via o Larica Total, sabe esses programas ousados, vamos dizer assim, o Provocações do Abu Janra. Eu sempre tive vontade de fazer a minha parada também, fazer o meu parquinho. Enfim, os projetos que eu fazia no qual eu não acabei não fazendo, né? Acabei não rolando outros trabalhos e tal. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer muito. E aí eu vi todo mundo fazendo lives, mas não quero fazer um tipo de live onde a pessoa vem aqui e fica mostrando como ela é boa. Ai, eu fiz isso e fiz isso. Beleza, tá tudo bem, eu acho massa também. Eu queria ir um pouco mais profundo. E como a minha parada aqui é ir mais além, no caso, quando eu entendo a pessoa, quem está por detrás desse artista? Quem é esse artista? Eu já trabalhei muito em bastidores, já vi muita coisa e nem sempre aquilo que a gente vê enquanto arte corresponde à beleza daquele artista. E aí, será realmente que a arte transforma? Será realmente que a arte transforma aquele que o faz? Né? E eu também falo aqui também com a galera que faz terapia, porque muitos colegas artistas migraram para a terapia. Por quê? A arte ela tem o poder de fazer essa conexão. Então, veio aí a ousadia, o tema ser ousado. Quando eu ouso, eu conquisto coisas, eu vou além, eu acordo pro dia, eu acordo para a vida, eu acordo pro sexo. E aqui está tudo correlacionado. Sexo, carreira, profissão, criança e dinheiro. Então, isso a gente vai falar aqui. E hoje a primeira estreia aqui com a Bia Ferrer, uma grande artista visual. Eu conheci ela na internet há 2 meses, no meio da pandemia. A gente ficou muito colega, a gente começou a trocar ideia e eu comecei a conhecer o trabalho dela. E eu confesso que para mim é uma honra tê-la aqui, porque eu acho que eu nunca tive do lado, assim, frente a frente com uma artista tão top que nem a Bia. Vocês vão entender por quê. Mesmo assim, das artes plásticas, das artes visuais, nunca tive mesmo. E nunca imaginei que eu poderia estar em contato com uma pessoa tão foda assim. Eu falo de coração mesmo, Bia. Então vou aqui, Bia Ferrer, deixa que ela se apresente. Chama eu aí que eu vou abrir essa linha pra você. Chama, mulher. Chama aí. Só chamar, Bia. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu não sei nem mexer aqui. Pode chamar, Bia. Cadê tu? Aí. Mamãe. Tá entrando, a Bia tá entrando, hein? Ela entra e ela entra suave, pessoal. Eita! Oi! Ai, meu Deus! Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, tá pelada, por isso não tá te mostrando, é? Não, então, acontece isso às vezes, eu não sei, aconteceu numa outra live. Ficou assim um tempo. Tranquilo. Eu acho Tranquilo. eu acho que eu tenho que entrar de novo. A gente tentou assim umas 3 vezes na outra pra conseguir. Tudo bem, aqui tem vaselina, pode entrar e sair, tá tudo de boa. Olha, então eu vou sair das lives e vou entrar novamente. Vamos tentando que uma hora Beleza. dá. O pessoal que tá chegando aí,
fica acanhado não, que a gente vai falar umas bobagens, mas tem profundidade. Fica até o final que vai valer a pena, porque vai ter listinha de tarefa. E aqui o pessoal, a Aline que vai vir, vai ser a nossa próxima entrevistada, uma grande artista também que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração, e ela já vai saber um pouco da pegada. O Ju improvisa, então eu tenho aqui tudo anotadinho, eu estou estudando as histórias da Aline. O que eu faço? Eu vou na internet e vejo como esse artista e como esse profissional da área de desenvolvimento humano está na internet. Como é que o mundo vê ele? Como é que o mundo vê ela? E a partir daí, eu faço toda a minha percepção de fora para trazer aqui para vocês. Então, eu tenho uma percepção de fora da Bia. A Bia está entrando. Entra suave. Mas entra. Mas a entra com imagem agora. Ai, meu Deus, não deu de novo! Fica tranquila. Vai indo. Isso aí, sabe o que é? É o boicote. Falaram que tu ia vir pela dona, e aí, ó, boicotaram. Tô quase. Mas tá tranquilo. É a coisa da live, né? Vamos tentando. Isso aí o que é? É disco vinil que fica girando e tá riscado o disco. Aí, ó. Eita! Tranquilo. Vai de novo e a gente vai tentando até dar, e eu vou conversando com a galera aqui. Não tem problema. Isso aqui é igual a rua, povo. E isso aqui é legal que vocês vão aprendendo também. A live, tudo aí, tem 3 pessoas aqui, eu não tô nem aí. Vai tá sendo gravado, e eu tô gravando na câmera aqui, depois isso aqui vai pro YouTube, vai virar podcast. Então não me preocupo muito se tem tanta audiência assim. E aqui o trabalho é justamente criar valor, independente se vai ter gente aqui. Vai começar com um pouquinho? Certamente. Depois, no boca a boca, vai chamando outras pessoas, é natural que isso vai sendo habitado. E aí, tudo isso está alinhado com aquilo que eu quero o quê? Vender. Então, quando eu estou... Aliás, ó, vou de novo. Eu tenho que estar alinhado com o que eu quero. Qual é o meu objetivo com a live? Eu quero gerar valor. Então tá, não tem importância. Então vai voando. Mulher, troca esse celular. Ai, pior que é um S10 Samsung, bebê. Olha, então vai pro Fusquinha. Então, isso está acontecendo nas lives, eu não entendi. Não é a primeira vez. Não tem. Vai indo. E isso é quando eu tenho claro qual é o meu objetivo com o que eu faço na internet. Eu estou fazendo o quê? Estou ligando uma live para quê? Para falar com quem? Com o quê? O que eu quero gerar? Qual o impacto que eu quero gerar realmente com o que eu estou produzindo? Quando eu tenho claro isso, isso aqui fica tranquilo para mim. Fica tranquilo, porque se não der certo hoje, eu vou regravar, eu vou fazer com ela de novo. E eu vou continuar falando com vocês aqui durante 1 hora. Vai, vou chamar tu, mas como é que eu chamo tu? Vamos aqui. Fazer uma transmissão ao vivo com... não sabia dessa. O Ju é tabaréu para essas coisas. Olha lá, agora a Bia vai. Aê! Agora veio! Tu é ativa, é isso, é passiva. Eu sou passiva. Por isso, que não tava dando certo, tu tava me chamando. E aí eu vi que eu tinha que cutucar. Eu tive que cutucar. É porque eu acho que como a live tá no seu canal, sei lá, você que tem que me chamar. Não sei. Ainda tô aprendendo. Bia, se apresente pro pessoal aqui, por favor. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Bia. Eu sou artista visual. Comecei na psicologia, como o Ju já adiantou aí. E na psicologia mesmo, eu descobri... Bom, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já sabia que eu queria ser artista. Já sabia que eu gostava de artes, mas ainda não sabia muito bem qual era o tipo de arte que eu ia seguir. Então eu fui estudar psicologia, porque tem uma coisa muito cérebro, assim, que é a minha maior memória. Meu pai, antes de eu entrar na faculdade, falei pra ele que eu queria ser artista. Já tem pai, já gostei. Já tem pai que a gente vai dar porrada nele. Não, mas meu pai é maravilhoso, não precisa. Mas é assim, mas é que ele fez uma coisa muito marcante. Eu tava conversando com ele, mas pai, ali eu tava com 16 para 17, pai, eu tô querendo ser artista. Aí ele falou assim, ai que legal, né? Aí naquela época se procurava emprego em jornal. Naquela época, assim, tô falando uns 20 anos atrás, sei lá. Eu procurava emprego no jornal.
E aí meu pai pegou o jornal, eu até lembro, Folha de São Paulo, aí veio na parte de classificados de emprego, ele olhou assim, ó, olha aí na letra A, vê se tem emprego para artista. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E aí ele falou, olha, você pode até fazer alguma coisa de arte mais pra frente, mas agora vai ter que fazer faculdade. E aí eu entrei na Aham. psicologia, porque eu achei assim que dentro era uma coisa das humanas, que era uma forma de eu me aproximar com a arte ali, já conhecendo o ser humano. Então foi aí que tudo começou, na faculdade de psicologia. Maravilhoso, maravilhoso. E eu ia te perguntar, já que o tema é usar, eu não quero assim, ó, tipo assim, pessoal que Ah, quiser saber mais da Bia, vai entrar no site lá, vai ver uns vídeos da Bia top, assim, os quadros que ela faz, entra ali no perfil dela, vai descobrir o ah. trabalho dela. Aqui a gente vai entrar aqui e saber um pouco de trás dessa artista, de trás dessa mente criativa e de trás dessa psicóloga. Bia, você se sente ousada? Ai, muito, né? O tempo todo. Tem que ousar, que E artista que não ousa não sobrevive. aí que tá o lance. O que é ousar? Um artista ousado? Porque, assim, às vezes a gente confunde muito, e eu tenho umas experiências que é assim, vou ousar, vou tirar a roupa, vou ficar peladão. E nem necessariamente hoje isso irá lá no Plínio Marcos, rolaria naquela época e tal. Hoje Mas em mesmo dia, assim, isso eu já vou não é até te mais cortar um ousar. pouco. Pode até, Vai. às vezes a roupa, tirar a roupa, pode ser usado sim, dependendo do contexto. Tudo é dependendo por qual é o motivo, por que você está fazendo aquilo. Então, às vezes, sim, tirar a roupa pode ser usado ainda. Mesmo com a banalização, né, do nude, dessas coisas todas, ainda tirar a roupa pode ser usado, mas vai lá. Mas me fala, o que é ser ousado para um artista? Quais são o que é ser ousado? Olha, eu não sei para um artista, eu vou falar para mim. O que é ser ousada? Uhum. É, primeiro, assim, não me conformar com limites. É Boa. ultrapassar esse limite. Então, quando eu vejo, eu costumo pensar a minha vida como se ela fosse um jogo de videogame, que eu tenho que ultrapassar etapas. Então, assim, eu chego naquele chefão, né? Passei aquelas etapinhas, etapazinhas, mas eu já sei que vai ter uma parada ali na frente que vai ser pior. Aí chegou no chefão. Ousar é mesmo eu tendo medo dele, mesmo tendo medo do que vai acontecer, eu tenho que ir para cima, porque eu acho que o mais ousado de tudo, primeiro de tudo, é acreditar em você. Já acreditar em Boa. você já é ser ousado pra cacete. Então, assim, se você está acreditando em você, você continua usando e ultrapassando os limites. Isso tem diferença de continuar fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado errado ali. É diferente, né? É E tentar. Fala. pode continuar. Não, é que às vezes a ousadia ela vai para um extremo que é da inconsequência. Tu acha que. Ah, mas é óbvio, já fui muito inconsequente. Sou. E não vou parar de ser. Porque se eu não for inconsequente, eu não testo os limites. Eu preciso testar os limites. E às vezes, assim, ser inconsequente, é claro que pode dar merda. É claro que pode dar Uhum. errado. Mas eu também já calculo até o quanto vai dar errado. E assim, como você mesmo disse, eu sou ousada, eu jogo os dados e às vezes eu perco. Mas a Uhum. maioria das vezes eu ganho. E no mercado que tu tá, né? Porque tu tá no mercado das artes visuais, de uma. Que assim, aquilo que eu te comentei, né? Eu nunca tive contato com uma pessoa assim, de um outro escalão. Que eu falo escalão assim, de. Tu tem contato com grandes empresários, com grandes marcas. Eu vi que tu já trabalhou para Avon, para várias empresas tops, assim. Como é que é a Bia ousada e a Bia que conversa com os empresários? Qual é essa chave? Porque nem sempre o artista ele entende essa chave de comunicação e acha que tem que ser loucão na frente do empresário, da produtora. Como é que é isso? Primeiro assim, tenho que entender o que você quer dizer com ser loucão. Porque eu não mudo a minha persona de quem eu sou, dependendo com quem eu tô falando. Eu sou essa pessoa. Eu vou sempre falar assim, então assim, eu acabo falando muito do que eu penso e isso às vezes dá errado, como eu te disse. Então é nesse ponto aí que eu digo, então tá, vou usando, vou experimentando e às vezes dá errado. Esses trabalhos até que você citou, é assim, a minha carreira, ela é paralelamente eu tenho um mercado comercial e
que eu sou fotógrafa publicitária, trabalho fotografia de moda, fotógrafa publicitária, e a fotografia autoral, as artes, elas sempre acompanharam, elas sempre andaram paralelas. Então, até esse exemplo, como você falou, eu trabalho para a Avon, foi um trabalho comercial. Então, isso aí tem vários outros trâmites. É uma agência de publicidade que está intermediando. Eu nunca nem falei com o cliente, não sei nem quem é o cliente. Né? A gente fala por outros intermédios, mas aí eu acabo conversando ali com a agência. No meio das artes, eu também tenho vários outros contatos. Inclusive, hoje, a gente estava fazendo uma matéria para o canal Curta, que vai sair aí para os próximos dias. E assim, aí eu tenho contato com essas outras pessoas, mas essas pessoas que já me vêm pelo caminho da arte, já é outra relação. Então, assim, eu não preciso ficar mudando muito a minha persona. Eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Eu sou meio que a mesma pessoa. A diferença é que, às vezes, quando você está falando de um trabalho ultra comercial, eu não estou falando com o cliente. Então, eu estou falando com alguém de publicidade que é igual eu também, então eu posso continuar sendo eu. Sim. É que é outro mercado, né? É outro mercado. É que eu tenho experiência dentro do mundo das artes cênicas, né? Tem um colega que saiu num festival com uma plaquinha vende doce, tiraram foto, e aí ele estava na Rede Globo e caiu da Rede Globo em 2 tempos. Então, são aquelas coisas quando eu falo do inconsequente, tem um ajuste fino, porque hoje o paparazzi é o público. O paparazzi é o público. Até político, todo mundo hoje vive nesse egopop mania que eu chamo. Então, às vezes, o ousar, o que eu vejo, ele cai no ego pop. E aí tem que ter... Por isso que eu te perguntei, tu é de uma que já tem estrada, né? Eu tô falando no sentido dessa garotada jovem que já tá fazendo TikTok, já tá fazendo 1000 loucuras. Entendi. Como é que é esse no mercado, entendeu? Então, nesse caso é assim, eu sempre fui muito seletiva nas minhas redes sociais, porque eu caio na rede e o print não esquece. Então, eu tenho muito esse cuidado com as minhas redes. Então, se você entrar desde uma rede no Facebook, no Instagram, você vai ver que é todo um perfil comercial também. É todo um perfil artístico que ali não tem muito, a festa que eu tô com meus amigos ali, eu não vou postar. Eu tenho uma ideia sobre isso, porque assim, óbvio, as marcas, todo mundo que vai contratar você, vai olhar os seus perfis. Vai olhar aquele seu Twitter bêbado de madrugada, então tem que tomar cuidado. Então, assim, eu sou uma artista que também não entro muito em polêmicas, eu cuido muito disso, até eu não entro em polêmica, até porque eu não faço arte ativista, eu não faço arte política, porque se eu fizesse, sim, faria sentido. Mas não é o caminho da minha arte. Então não faz muito sentido eu ficar entrando em certas polêmicas. Então eu cuido muito da imagem dentro das redes sociais. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Às vezes esse ajuste as pessoas não têm. Agora, mudando aqui a questão de grana. Vamos falar de grana. Vamos. Como é que é a Bia negociando? Tu negociando, tu foi tranquila na questão de precificar o teu valor, assim? Não, meu preço é tanto e é isso aí. Sim, eu sempre tive que aprender a cuidar mesmo dessa parte comercial. Então, uma das coisas que eu até gosto, às vezes eu tenho até produtoras que estão trabalhando comigo, produtores que estão trabalhando dentro do projeto, mas eles fazem a linha de frente, mas eu sempre falo, no dia de fechar negócio, sou eu que tenho que estar lá. Sou eu que fecho, sou eu que tenho que estar lá, sou eu que tenho que olhar para a cara do cliente, oi, tudo bem? Aí existe até algumas técnicas que as produtoras me colocam, assim, nos primeiros contatos não sou eu que falo, é a produtora que fala, onde eu chego só na hora da negociação mesmo. E aí, quando você chega só na hora da negociação, até falando de um perfil entre o cliente, ali o cliente já está esperando aquilo, né? Então ele já falou, tipo, sei lá, 3 vezes com a minha produtora. Ele não falou comigo ainda. Então, no dia que eu vou lá falar com ele, já tem essa expectativa também, né? Tipo, agora a artista tá chegando aqui para falar comigo. Então, e eu também já tenho muito certo na minha cabeça o que dá para fazer e o que não dá. Então, assim, aí às vezes rola assim... Eu também não sou uma pessoa que perco o trabalho por conta de orçamento. Né? Se o cara me pede, sei lá, uma coisa que custa 10 mil reais e ele fala para mim, aí eu falo, olha, isso que você me pediu custa 10 mil reais. Aí ele fala assim, putz, mas eu não tenho.
eu tenho essa flexibilidade de falar assim, então me diz o que você tem e diz o que eu posso fazer com esse dinheiro. Então Isso é uma sacada legal, galera. eu faço dessa parte, eu faço desse jeito. Então tá, então me conta o seu orçamento, que dentro do seu orçamento eu te conto o que dá para fazer. Eu conheço artistas assim que estão intransigentes mesmo, assim, de na hora de falar, não, mas custa 10 mil, então você procura com outro. Eu já experimentei isso, até precisando contratar outros artistas para fazer collab comigo, para fazer um projeto. Aí a pessoa fala assim, não, mas meu preço é esse. Então, tá bom. Isso não tem a ver com, tipo, com esse ditado, tipo, abaixar as calças. Não, porque eu não vou fazer exatamente o que ele pediu. Se o que o cliente me pediu custa 10 mil e ele não tem, eu não vou fazer aquilo por 5. Não vai rolar. Mas eu não vou perder o orçamento também. Eu vou adequar ao que ele precisa, ao que ele tem para pagar, né? Maravilhoso, maravilhoso. Essa é uma dor muito grande para nós, que a gente não tem uma referência, né? Não aprende na escola, não aprende nos cursos a se vender, a se posicionar. Muito legal, muito legal. Não, e é uma coisa que é muito ruim, que nós, artistas, a gente não tem um papo muito aberto, assim, de perguntar assim, quanto que você cobrou? Porque isso podia acontecer. Podia acontecer, tipo, Ju, quanto que você cobra para fazer uma apresentação assim, sabe? Eu sendo da sua área. Eu tenho vontade de perguntar, quando tem amigos meus que estão vendendo arte, e fala informações por DM. Eu fico assim pensando, puta que pariu, eu queria tanto perguntar para ele quanto que ele tá cobrando nisso, para eu saber, mas aí ele não vai falar para mim. Aí, às vezes, eu uso técnicas assim, tipo, peço para alguma amiga perguntar, sabe? Porque a gente também tem que ter uma noção do que o mercado está cobrando, né? Para a gente poder se posicionar. Então, essa pesquisa de preços, ela é muito importante. Sabe que no mercado digital, quando eu entrei, e aí eu fiquei do lado de gente milionária, então, e eles abrem as contas, que é assim, investi 200 mil reais num lançamento, faturei 1,5 milhão, aí vai postando, decupando cada coisa. Isso é legal porque eles ficam felizes com a sua vitória. E não tem uma reserva de mercado, de conhecimento. Eles passam, olha, eu fiz isso. Só que esse isso, ele é muito complexo. Então, assim, para eles está tranquilo compartilhar. E para o artista, não. Imagina abrir as contas e cachê, quanto eu ganho, não sei o quê. Que é uma reserva de mercado que, ainda bem que o marketing digital, a questão do online, ele vai quebrando essa barreira, e eu acho que quebrando essas limitações, né, do artista na comunicação. Agora eu quero te perguntar uma coisa sobre espiritualidade. Porque você, eu vi na tua entrevista, naquele vídeo que tu fez, ficou lá 6 meses no Cemitério da Consolação, fotografando as estátuas. Sim, foi quando eu comecei a fotografar. Essa história foi a seguinte. Então, aí eu estava no final da minha faculdade de psicologia, e aí eu ainda não sabia, eu ainda queria ser artista, lógico, sempre quis ser artista. E eu achava que ia ser escritora, porque assim, eu sou viciada numa escritora chamada Lia Luft. Eu não sei se você conhece. Eu devorei todos os livros da Lia Luft, eu queria ser... Ela escreve uma coisa meio imaginária, sei lá, trevozinha, assim, né? As coisas dela. Trevozinha. E aí, eu queria muito ser Lia Luft. Então, eu ainda tava com essa coisa de escrever, de ser escritora, e essa coisa de ser artista dentro de mim. Aí, no final da faculdade, no último ano, a gente tinha que fazer um trabalho relacionado à morte. E, para mim, aí era um estágio no hospital. E foi péssimo para mim, foi péssimo. No primeiro dia que eu fui... E esse estágio, ele tinha a ver com assim, a gente tinha que ir nos quartos, acompanhar e dar meio a notícia de que a pessoa tinha uma coisa terminal. Era muito pesado. A gente acompanhava o psicólogo do hospital e ele ia dar essa notícia para a pessoa, olha, seu exame saiu aqui, o seu negócio é terminal, você vai morrer. Era isso. Eu fiquei assim, tipo, 1 semana nesse estágio, ele despedaçou o meu coração. Acabou com a minha vida. Eu me lembro no último dia que eu sentei no corredor e chorei muito porque a gente foi dar a notícia de morte para uma pessoa que tinha meio que a minha idade na época, 21, 20 anos. E o cara, e a psicóloga falando com ele, e o cara começou a olhar para mim e começou a ficar agressivo comigo. Tipo, e você tá aí do lado, só olhando, né? Você ainda vai beijar na boca, você ainda vai pra festa, eu tô fudido, eu vou morrer. E aquilo me pegou muito, porque era uma...
ele entendeu, é a primeira fase da morte, é a negação, né, até. Ele entendeu isso, ele começou a negar, e veio a negação, e a segunda é a raiva. Então ele jogou toda a raiva dele em cima de mim naquele momento. E isso foi muito pesado, né? Eu não sabia o que fazer, eu saí e chorei muito. E aí eu falei com o supervisor da faculdade, disse que eu não tinha estrutura para fazer aquilo. E se eu não fizesse, eu ia repetir de ano. Aí ele falou, então você precisa pensar numa forma. E aí já vem a coisa do artista, de passar o chefão. Aí eu fiquei pensando, eu tenho que falar sobre morte, eu vou ter que pensar nas fases da morte, porque o trabalho era sobre as 5 fases que antecedem até você aceitar a morte. E eu estudava na Faculdade Mackenzie, que é do lado do Cemitério da Consolação, que é um dos cemitérios assim mais lindos que eu conheço, porque ele tem uma arte tumular muito forte, muito bonita. Tem grandes escultores ali, né? E aí eu fui para esse cemitério, aí eu fui passear lá, e eu vi que nas esculturas tumulares eu poderia identificar quais eram as fases da morte, as fases de aceitação para a morte, até a parte de aceitação. Foi através da análise corporal das figuras do cemitério, da arte tumular, que eu identifiquei como é que era. E aí eu cheguei para o professor e pedi para ele. Até hoje acho que não pode fotografar lá dentro, mas naquela época era assim, terminantemente proibido fotografar dentro do cemitério, né? Então eu consegui uma autorização da faculdade. Mas Bia ousada foi lá e conseguiu. Eu consegui uma autorização, foi pela prefeitura da cidade, que daí foi já o começo da minha ligação com órgãos maiores, assim, de eu ter que entender que existe um processo. Foi a primeira coisa. Então o processo foi eu ter um papel da faculdade. Primeiro eu tive que escrever uma ideia para o professor aprovar essa ideia. Então, assim, porque muito artista tem ideia só na cabeça. Não dá, você tem que ter ela escrita, ela planejada, isso tem que vir tudo antes da coisa estar pronta. São etapas, não dá para você pular etapa. Então eu visitei a locação, escrevi as ideias, o professor aprovou, eu consegui um documento lá, eu fui na prefeitura de São Paulo, nos órgãos funerários, e consegui essa liberação para passar 6 meses, né, um semestre dentro do cemitério. E foi lá, aí eu comecei a estudar arte tumular, e aí eu percebi, putas, eu preciso levar isso para a classe de algum jeito. Aí veio a fotografia, e aí eu pensei, puta, a única forma que vai ter de fazer isso será fazendo foto dessas pessoas. E então eu aprendi a fotografar dentro do cemitério, autodidata também, porque eu peguei os livros de fotografia, eu ganhei uma câmera de uma tia que era fotógrafa. Era fotógrafa amadora, mas ela já tinha uma câmera um pouquinho mais semi-profissional. Semi-profissional, assim, que tinha controles manuais de fotografia. Então eu peguei um livro na faculdade de fotografia, na biblioteca, peguei um livro e ia para o cemitério e eu ficava estudando ali como fotografar e os túmulos todos ali em volta. E foi ali eu aprendi sobre luz, aprendi sobre pose, sobre como a postura corporal, como o corpo fala. Então ali foi assim, a minha faculdade se resumiu nesses 6 meses dentro do cemitério. E aí os trevosa, né? E os arrepios? Tu chegou a ver, tu é sensitiva, tu vê, tu é vidente? Eu sou um pouquinho videntinha. Eu leio baralho cigano. Eu leio para poucas pessoas, não é uma atividade que eu faço comercialmente. Até porque é uma coisa que até minha cigana já colocou aqui, que se eu começar a fazer comercialmente, eu tô ferrada, porque eu vou ter que começar a fazer só isso. E não é isso que eu quero. Não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer como comercial. Então hoje eu faço como uma cereja do bolo, um presentinho para um e para outro. E nessa eu tenho clientes, já tenho uma cliente que é cliente minha há 15 anos. Que lê comigo há 15 anos. A Caru tá falando que tu é gótica. A Caru é maravilhosa. A Caru é uma das minhas clientes. Já fotografou. Eu já vi a Caru por aqui. Isso, a Caru é uma curadora maravilhosa. A gente está entrando aí numa parceria agora para as artes. Maravilhosa. Obrigada, Caru, por estar aqui. Mas aí foi assim. Mas tu chega a ver espíritos? Como é que você lida com isso? Porque assim, tu tava lá no coisa. E outra, o universo que a gente transita, né, que
querendo ou não, das festas, alguns lugares. Eu já senti isso, já fui aí como é que chama? Ali na Roosevelt, ali tem aquela boate, uma boate gay, que é antigaça. Não é o Beco, Cabaré, não é um lugar lá que toda drag vai e tal, e eu já fui pra lá. Mas é muito pesado, porque tem uns dark room, tem umas coisas assim pesadas. Eu não conseguia ficar, entendeu? E não é por caretice, é porque eu tenho sensibilidade aflorada. Então, assim, tem alguns ambientes que me pegam. Contigo também rola isso? Já que tu já tá me falando aí que tem uma cigana que tá contigo, ou seja, a gente tem contato com o astral, né? Sim, então, no cemitério rolou uma coisa muito, muito louca que é assim, na época que eu tava lá, eu meio que trocava ideia com os túmulos. E é engraçado que hoje ainda troco ideia. Sempre quando eu passo lá perto, eu mando um oi, gente, tudo bem? Eu comecei a trocar ideia com eles. E que é uma coisa que eu tenho minha, quem é muito próxima de mim sabe, eu falo sozinha o dia inteiro. Mas eu falo sozinha, comigo mesmo, eu em terceira pessoa, sabe? Tipo, olha, você tem que fazer isso. Aí eu respondo, sim, eu tenho que fazer. Tal, eu já tenho essa parada. E no cemitério, eu conversava com os túmulos. Então, como tem túmulo de muita gente, que é Tarsila do Amaral, eu estudava do lado da Tarsila. Ah, tá louco, tá Trocava louco. ideia com a Tarsila, sabe? Ai, Tarsila, tá fogo esse negócio da fotografia, me ajuda aqui. Então, eu trocava ideia. Aquelas pessoas, né, sei lá, foram meus companheiros durante 6 meses. E eu passava muito tempo lá. E eu nunca tive medo. É muito engraçado, eu não sei se você já visitou esse cemitério, mas quando você vier aqui, com certeza eu vou te levar para dar um passeio lá. Lá dentro é um silêncio mortal. A gente está do lado da Consolação e é uma coisa acústica que eu não sei como é que é, assim, não entra som. Então teve só uma vez no começo de tudo que eu tava lá e às 6 da tarde toca um sino da igreja. Eu quase me borrei inteira, que eu tava assim super estudando. E aí começou a concentrar. Eu saí correndo. Eu lembro que eu saí correndo, larguei tudo. Aí o coveiro me encontrou no caminho, né? Que eu já conhecia todo mundo que trabalhava ali. Aí o coveiro me encontrou, ele, o que aconteceu? Eu falei, esse barulho. Ele, calma, você vai ficar aqui direto, você vai ouvir sempre. E aí deu certo, não me assustei mais. Muito legal, muito legal. Porque o papel do artista é o que eu percebo, né? A gente está em contato com esse... Eu chegava a apresentar no teatro de rua e a gente abria os trabalhos com os bará. Um colega meu tinha feito o chão, né? Ou seja, aí no terreiro de batuque, né? Você vai para o chão, ou seja, você faz as oferendas lá e meus colegas tinham isso. Então, aonde a gente viajava pelo Brasil, tinha que fazer a oferenda para o bará. E o bará ia, a parada do bará estava lá. Então, eu tinha contato com os bará, já fui garçom em festa de bará, entendeu? Eu servia cerveja. Então, é uma outra coisa assim que eu fui me afastando porque eu vi que não batia mais com a minha onda. Mas eu sempre tive contato com isso. E quando eu desenho, eu entro em outra atmosfera. O desenho vira um oráculo para mim. Dá até medo, às vezes, de pegar no desenho, porque ele me responde coisas que vão acontecer, sabe? De quadros. Então, assim, por isso que eu te perguntei, por causa do teu olhar sensível com a fotografia, isso de alguma forma, né? Enfim, você já está me dizendo aí. Agora, me desculpa aí, me responde aí. Pau que nasce reto, morre torto? Nossa! Pau que nasce reto, morre torto? Eu não sei, eu não vi muito pau reto, não. Não sei te dizer. Não, porque assim, ó, você é psicóloga, você acredita, a gente nasce cheio de... A sociedade, as coisas de família, agora falando a questão mais evolutiva mesmo. A gente tem as pegadas nas famílias, nossas referências amorosas, de dinheiro, tu falou que teve uma referência legal aí. Eu não tive essa mesma referência e isso me trouxe algumas consequências. E aí eu te pergunto, a gente consegue consertar no meio do caminho do processo? Sempre consegue consertar. Não, sempre consegue. Sempre consegue mudar, porque se a gente não pudesse consertar as coisas e não pudesse mudar de caminho, né? Qual que seria o sentido disso tudo? A gente sempre pode mudar e consertar ou destruir a qualquer momento. Sim. Mas, assim, tu como psicóloga, tu chega a ser, tipo, uma terapeuta das suas colegas, dos seus amigos, usando o teu conhecimento?
Não, eu uso mais esse conhecimento quando eu estou lendo mesmo o tarô. Por isso que eu tenho algumas pessoas que eu leio já há bastante tempo, e aí eu uso o meu conhecimento de terapeuta, né, de psicóloga, uso ele junto com o que os baralhos me trazem. Então uso aí quase uma abordagem meio junguiana. Eu não sei se você sabe, o Jung, ele lia baralho ele lia tarô para os pacientes dele. Que Então é legal. meio que uma coisa assim. E aí eu tenho, dentre isso, a minha leitura também tem algumas regras. Eu não leio de novo em menos de 3 meses. Então eu tenho algumas coisas assim, porque também não quero que ninguém use isso como muleta. Entendi. O tarô e a parte de conselho, de aconselhamento, ela é pontual e aquele conselho só vai funcionar se você precisa ter aquele tempo para testar esse conselho. Uhum. Então eu não fico de amiga super conselheira, psicóloga, não. Massa, massa. Dá pra perceber, assim, só do formato do teu corpo, tu é executora, tu não é muito de... É muito, muito massa isso. É porque eu tô fazendo a formação, né, que nem você sabe, que é um braço lá de Reich e de Lowen, e que tu falou assim, eu converso comigo mesmo, é isso mesmo, a gente tem 5 bonequinhos dentro da gente, né, e aí a gente vai conversando, eu, tipo, conversando, negociando com eles. Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar, qual é a tua bolha? Aqui inspirada na questão, a gente vive numa bolha. A gente conversa, fala muito sobre a bolha, a bolha, a bolha, a bolha. Ah. Mas aí, com o marketing digital, estudando marketing digital, a gente está numa bolha. E não tem como sair da bolha. O que tu pensa da bolha? Qual é a bolha que você quer estar? Putz, eu não sei. Eu acho que eu tô na bolha, que eu queria estar assim. É assim, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Mas assim, É complexo, me aprofunda. então, qual é meu meio, né? Eu tô aqui no meio onde eu tô muito no meio artístico, né? Dos artistas, da galera que produz a arte. Eu tenho muito, a maioria dos meus amigos mesmo estão aí produzindo. Então, eu não tenho muito amigo artista que só fica naquela ideia, eu tenho uma ideia de fazer. Não, é uma galera que está fazendo, que faz. Então, isso para mim é legal. Eu acho que eu tô no meio de uma galera que questiona, que pensa e que tenta aí furar. Agora, o que eu tô querendo é furar a minha bolha. Até falando sobre o mercado digital mesmo, o que eu tô procurando agora, né? Eu tô até abrindo uma loja online agora, né, de produtos artísticos, e onde, se eu não conseguir furar minha bolha, eu não vou conseguir vender, por exemplo, porque eu tô numa bolha hoje, que é uma bolha assim, não sei se é essa a palavra certa, mas assim, de gurus. Todo mundo ali faz a mesma coisa, todo mundo é artista. Então, na minha bolha tem artistas, curadores e galerias. Mas se eu tô fazendo uma caneca, talvez não é esse público. Então, eu estou justamente tentando furar essa bolha e achar outros públicos. Uhum, uhum. É Não sei se eu te bem isso aí. respondi. Porque... Não, respondeu, porque eu ouço muito falando da bolha, mas qualquer coisa que tu digita no Google, tu entrou lá, tu entrou dentro de uma bolha. E aí depois tu não vai sair da bolha. Ou seja, quem tem um conhecimento de marketing, ele vai te enfiar numa bolha em qualquer momento. Ou remarketing, a famosa, entra na Casas Bahias e vai comprar uma geladeira. A geladeira vai te perseguir durante 14 dias ela vai te perseguir. Ou seja, e por isso a fake news é tão perigosa no mundo de hoje. Quando a informação ela vem muito rápida e eu não tenho tempo para ver de onde veio essa informação e acabo compartilhando, dedinho nervoso, ansiedade, aquela coisa toda. E isso para o artista é muito, muito sério, né? Porque o artista, ele vê uma notícia, principalmente falou do governo, aí já vai sair compartilhar. E aí tu entrou naquela bolha de ódio, de não sei o quê. E aí eu falo, as bolhas são várias. Bolha de remarketing, aqui falando de internet, bolha do ódio, bolha do Covid, né? É só discurso da coisa. É nesse sentido. E isso que tu me falou é muito interessante, né? Eu estou do lado de pessoas que pensam, têm ideias e executam. Ou seja, um ambiente saudável que te funciona para frente. E aí agora tu está buscando o quê? Pessoas que vão me dar sim e vão comprar o meu produto. No caso de uma Sim. loja online. Então isso é muito a fuder, esse pensamento é muito legal. Aqui, psicologia e arte transam bem? Muito. Muito.
Mas eu só lido com louco, eu só lido com gente maluca. Se não fosse a psicologia, inclusive eu, completamente, né, desequilibrada. Então, assim, se eu não tenho esse conhecimento da psicologia, foi o que abriu minhas portas e me ajuda muito a conversar com as pessoas, a entender o que ela está pensando. Então, às vezes, e assim, aí eu roubo um pouco no jogo sobre a coisa corporal, de eu entender como que ela está falando e a hora que eu posso entrar, né? Comunicação não violenta, às vezes. Então, assim, então, o conhecimento da psicologia e do comportamento humano, ele, para mim, ele é muito essencial. Então, eu acho que a psicologia e as artes têm tudo a ver, transam muito bem. Ah, muito bom, muito bom. E a Bia, transa bem? Muito. Adoro! Ai, me fala uma loucura que tu já fez. Uma loucura de sexo. Ué, sexual? Ai, É, essa eu... ousou. O que tu ousou assim, tipo assim, eu já fiz umas ousadias de. No carro, dentro de um banheiro de um bar. Ai, eu já Meu vi Deus. assim, olha, tem umas pessoas rindo Que aqui, loucura. gente que sabe. Que Então, massa. eu tenho uma loucura que foi foda. Gente, eu fui trabalhar numa virada cultural. Ai, não poderia ter falado local. Não, mas já foi, agora já foi. Já foi. A outra Mas, morreu 3 vezes, ela já tava então, junto, ela é ai, cúmplice. gente. Então, Charu é cúmplice. eu tava trabalhando e aí quando eu tava fotografando, eu sempre, quando eu tô fazendo evento de rua, eu sempre peço um segurança. Porque você tá Claro, claro. fotografando e né, super gente na rua, eu tô prestando atenção na foto. A outra não conta! Caru tava segurando alguma coisa, Caru. Caru. Não, não tá me segurando, não. Mas eu peguei a segurança. Ele ficou comigo, então a gente ficou trabalhando ali a noite toda, foi ficando a noite toda, e eu tava. A Caru não conta, pelo amor, mas Caru, o que que tem? Foram uns beijos maravilhosos. Eu me sentia Whitney Houston com o meu bodyguard. E foi muito divertido. Depois a gente ficou amigo e foi legal, assim, conheço ele, né? A gente é amigo até hoje. Já trabalhamos juntos outras vezes, né? E foi isso que rolou. Eu tive uma namorada que era socióloga, e aí ela tava numa festa, assim, aqueles festa de samba rock, me levou pro banheiro, arrancou minhas calças e começou. E eu falei, não faz isso, cara. E eu morrendo de vergonha, e ela toda desenrolada e fez a parada. Eu falei, meu Deus do céu. E aquilo dá uma pimenta, né? Essa ousadia, ela às vezes é necessária. E foi uma relação muito gostosa. A gente ficou 5 anos e foi muita de troca, assim. Ela era muito ousada por ser feminista e tal. Então eu aprendi muito essa questão do feminismo. E aí agora entra nessa questão. A mulher feminista, Bia, como é que é tu e o feminino? Como é que tu vê tu enquanto mulher, a Bia mulher? Como é que... Não sei te responder, sou eu mesma, assim. Eu sempre trabalhei num ambiente, a coisa da fotografia, ela sempre foi muito machista, né? Então, o que eu tive que virar? Eu tive que virar mais imponente, mais assim, mais... eu tive que ter sempre um comportamento mais masculino para poder ser respeitada dentro do mercado. Então, né, ter que falar mais sério, ter que ser mais... tanto é que até hoje é difícil, quando eu tô até numa paquera, de tentar fazer a fofa, de ser, eu não consigo mais. Eu passei que eu não consigo mais voltar, assim. Então, então pra tu mim... era fofa? eu acho que quando eu tinha uns 15 devia ser, entendeu? Depois passou. Depois passou, mas assim, eu já tive que ir entrando assim. Passou porque desde que eu entrei na faculdade, eu já tive que me impor. Eu nasci em São Bernardo do Campo, vim para São Paulo estudar. Então, quando eu cheguei aqui, eu era bolsista dentro da faculdade, então já era vista de maus olhos, bolsista. Então, eu já tinha que ser melhor que todo mundo para provar que era por que eu sou bolsista. Então, era uma faculdade que era assim, a média era 5, a minha média tinha que ser 8.
Então, eu já tinha que provar, então eu tive que sempre estar provando alguma coisa para alguém, para todo mundo. E quando eu entrei no mercado de fotografia, é um mercado todo tomado por homens. Então, era até assim, eu fui assistente de fotografia no estúdio, que foi meu primeiro trabalho, que eu fiquei 3 anos trabalhando lá, e o fotógrafo não me deixava entrar no estúdio. Então, eu ficava só no escritório, eu podia atender telefone, eu podia receber as pessoas, eu tinha que fazer o cafezinho, e aí ele achava que estava me punindo, me deixando fora, porque ele falava, lugar de estúdio não é lugar de mulher. Porque o assistente, o que que era? Ainda mais era uma época onde os equipamentos eram muito pesados, então ele falava assim, o assistente é o cara que leva peso, que pá, que vai, leva e arruma, e ele falava que eu não ia conseguir. Acontece que o que ele achou que fosse tipo, sei lá, um castigo, uma coisa assim, ele fez a melhor coisa da minha vida, porque eu aprendi a fazer orçamento, eu aprendi que um bom café conquista todo mundo. Então é a primeira coisa, eu entendi que assim, você recebe, você chega, eu te dou um café. E isso é uma coisa até hoje na minha casa, assim, as pessoas chegam, eu nem tomo café, pra você ter noção. Eu nem tomo, mas as pessoas chegam, a primeira coisa que eu falo, oi, tudo bem, você quer um café? É uma coisa que eu aprendi lá. E eu poderia ter ficado com ódio desse fotógrafo, com tudo, mas não, eu Uhum. percebi que assim, peraí, já que é até aqui que eu posso ir, então eu vou aprender tudo. E foi aonde eu aprendi a fazer orçamento, porque era eu que fazia os orçamentos dele e digitava. Uhum. E o mais legal, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, aqueles assistentes dele lá do estúdio viraram meus assistentes. Eu comecei a contratar eles. Porque eu não Uau, sabia, eu não pegava peso. E era isso. Ué, foi isso que me uau. ensinaram? Então tá, então vocês que trabalhem para mim. Agora, dentro disso que tu falando, e a gente está entrando nisso, porque é legal saber como se sai de algumas situações. Tu tá num métier, onde tu mesmo já falou que é muito machista, e aí tu tá no meio do métier, e tu recebia cantada, assim, assédio, porque tá caindo na casa de muitos caras da dança de salão, uma aluna minha que é da dança de salão falou que tá vendo um movimento muito forte das mulheres vir e revelar mesmo os bastidores, né? A gente tem lá no Hollywood caindo a casa lá de alguns, e a gente vem Uhum. aqui no Brasil também agora acontecendo com a galera da dança de salão. Nesse métier, a gente, eu sei de algumas histórias do sofazinho lá na Globo, algumas coisas assim que rola. Como é que tu vê isso? Isso tu já passou por alguma coisa dessa? Como é que tu se saiu disso? Já passei. Eu passei logo no começo da carreira, que daí eu comecei a trabalhar numa agência de modelos que para fotografar, né? Então Uhum. eu era ali fotógrafa, né, júnior, fotografava as modelos novas que entravam na agência. E o dono da agência, ele tinha uma coisa que hoje eu vendo, eu acho que era meio estranho, assim, porque ficava as meninas, todas nós novinhas, sei lá, eu com 20 anos, mas era uma época onde o modelo começava a modelar com 12, com 13, né? Começava com 13 e falava que tinha 16 para o mercado, mas era essa a Uhum. idade das meninas. E ficava todo mundo ali muito com ele. Então ficava. A gente ficava na sala desse cara o dia inteiro. Eu ia todo dia para lá, então ficava ali, aí ficava uma massagenzinha nas costas, sabe? Ficava assim, juro, era tipo umas 10 minas na sala, assim, junto e trocando ideia. E ele também, ele era o provedor ali. Então ele comprava a revista, ele me ajudou muito, comprava a revista internacional para eu ver o que estava o que estava legal na moda, ele ia ensinando. Mas às vezes eu estava vendo uma revista com ele fazendo massagem tipo nas costas, que na época não era errado, não... e nem sei se é tão errado, eu não sei te explicar, é meio confuso assim, mas eu só percebi que foi estranho, que foi quando eu comecei a namorar e me casei. Porque eu comecei a namorar e eu sempre fui. Eu guardo muito da minha vida pessoal mesmo, não falo muito. Ah, se tô pegando, se não tô, com quem que eu tô. Nunca tive isso na rede. Inclusive, fui 10 anos casada e nunca teve lá casada na minha rede. Assim, nunca fiz isso. Porque são duas coisas, como eu te disse, tem a persona da rede e a pessoa real. Quer tomar um porre Uhum. comigo, vem aqui Uhum. na minha casa, mas não vai botar na rede isso. E aí, quando eu casei, eu contei pra ele, eu falei assim, olha, eu tô indo morar com, né, o meu marido e tal. E aí ele parou de me dar trampo. Ele falou assim, agora não,
Tipo assim, você não serve mais. Ah, Porque daí eu não podia mais ficar tanto tempo lá. Eu não podia mais. Porque eu tinha meu marido, eu tinha que ir pra casa, eu não podia ficar o dia inteiro lá mais. Então, depois que eu me casei, durou menos de um mês o meu trabalho. E aí eu fui demitida. uhum, uhum. Foi meio. Acho que essa Interessante. assim, a vez que eu mais saquei. E aí teve um outro produtor também que vivia me chamando para reunião 10 da noite. Ah, Uma coisa assim que, para aquele serviço, para aquele tipo de serviço que eu estava prestando, não tinha muito sentido. Apesar que hoje eu faço reunião meia-noite, direto, tenho várias, mas é porque o meu trabalho hoje ele é muito relacionado com nightlife, né, com noite. Então, assim, então faz até sentido, com festa, faz sentido uma reunião. Mas você vai fazer um editorial de moda, não tem que ter reunião 10 da noite. E naquela época eu ia. E aí eu lembro que o abuso foi que teve um dia dos namorados, e era dia dos namorados, e o cara queria marcar uma reunião, e eu era casada. Eu falei, olha, mas... E aí o cara me demitiu também. Ele não, você não pode vir na hora que eu quero, então você não serve mais. bah, Então, há indícios de. E você consegue identificar o agressor? Porque como isso é assim? uma. Bom, quando tu vê um assédio que vai acontecer, tu consegue antecipar isso e identificar isso? Porque tem muitas mulheres que não conseguem identificar o agressor, né? E até homens também, que não conseguem. E aí acaba, porque é fácil seduzir pelo carinho, pelo afago. Sim. Tu mesmo falou, ele me deu uma revista, mas eu nem sabia se era, se não era. Tu se sente até culpada de pensar isso, Sim, entende? sim, E se aí, por sente. quê? Tanto é Porque que tem até tanta hoje, pessoa eu ainda. contando pra você, anos depois, eu não Ah, tenho coragem de dizer que ele era abusador, que estava abusando, porque é tão confuso, é um limiar ali que você fica assim, será que era? Será que não e isso era, né? sempre vai ficar pesado para a mulher, sempre. Então, por isso que eu estou te perguntando isso, né? Como é que tu identifica isso? Porque um afago pegou, tocou em você. Pô, mas eu não dou liberdade, eu não toco em você porque tu tá tocando em mim. Né? E aquela coisa toda. É que Tu assim, consegue identificar? depois de adulta, nunca mais aconteceu um negócio desse. Uhum, sim. Ou eu devo ter, sei lá, às vezes virei um jaburu, ninguém quer pegar, Não, ou não, não, não é isso. Mas assim, eu tava lá nas Olimpíadas de 2016, eu fui coordenadora da parte de fotografia das Olimpíadas. E aí eu tinha uma fotógrafa que era mais jovenzinha. E eu percebia muito um produtor fazendo massagem nela toda hora. Aquilo me irritava de um tanto. Me irritava de um tanto. E era assim, tipo, a menina devia ter uns 20, 21, o cara tinha 55, sabe? Tipo, meu, não tem nada a ver que é tipo assim, a idade e tal, não é isso. Ali é uma situação de trabalho, tem que fazer massagem em ninguém. Se o programa quer dar massagem, se a empresa quer dar massagem porque a gente está cansado, contrate um massagista. Ponto. Né? Não tem. E eu peguei briga. Eu cheguei, eu vi essa cena acontecendo algumas vezes e eu via que ela tava com um sorrisinho meio. uhum. E aí eu cheguei, eu cortei, né? Falei, que é isso? Tal. Ela ficou até meio sem jeito. Não, mas ele é legal. Eu falei, legal, foda-se. Não tem nada de legal aqui. Massagem, eu falei pra ela, quer massagem? Pede para mim. Não vai pedir para ele. Porque não pode misturar essas coisas dentro. Então, depois de mais adulta, assim, eu não tive, ainda bem, É, não tive mais esse porque, tipo de situação. porque isso acontece mais com as jovens, né? E eu falo porque eu tenho contato com muitas meninas novas, assim, e os relatos de trabalhos de sexologia que eu já fiz, de cursos, até de meditação ativa, que você tem contato com muito da vida dessa camada mais silenciosa, mas que dói pra caramba, com abuso. E o abuso é um olhar, o abuso é um toque, o abuso não é a penetração em si, mas são coisas assim, que isso influencia muito na carreira. Isso influencia muito na questão de dinheiro e relacionamento. Por isso que eu tô falando isso. Eu Pode tive, falar. lembrei de uma coisa, eu tive um abuso mais adulta, assim, que foi muito psicológico, assim, a coisa. Que era um contratante que eu sentia que ele estava afim de mim. Eu sentia, mas ele também não ultrapassava muito, mas eu sentia que ele estava afim de mim. Mas como ele também não ultrapassava, eu também não queria deixar claro porque eu não estava interessada nele sexualmente. Então eu me fingia de besta quando ele fazia alguma coisa, mas ele também não ultrapassava o limite. Uhum. Aí a coisa deu errado quando eu fiquei com outro cara da equipe, que era um subordinado dele.
E aí ele me cortou do trabalho, assim. Deu, tipo, 2 dias, foi assim, sem explicação. Tipo, olha, nós não precisamos mais de você. Foi sem explicação, assim. E foi pior ainda, porque o cara com quem eu tinha ficado parou de ficar comigo também. Porque o cara, acho que sacou o que aconteceu, foi uma coisa meio velada. O cara sacou o que aconteceu, foi horrível. O cara me bloqueou do telefone, assim. Foi aí que eu entendi a triangulação. Eu falei, peraí. Então, assim, o outro me demitiu porque queria ficar comigo mesmo. Esse me bloqueou porque não quer que o outro bloqueie ele também. Então, ele preferiu me cortar, assim. Foi uma coisa bem ruim. Ai, ai. Muito bom saber, ó. A gente tá caminhando pro final, eu tô muito feliz aqui de estar trocando contigo. E aqui, no final, eu falei pra você que ia fazer, tipo assim, um jogo. Eu falei pro pessoal no começo que eu me inspirei muito no Bipolar Show, do Malamed, daquele ator, e no Abu Janra, né? Que é uma pegada de entrevista que eu acho interessante, que é. Eu não vou falar de política aqui, porque eu acho que não convém, mas falar de outras questões mais evolutivas que eu falei, né? Sexo, carreira, dinheiro, e a gente falou de algumas coisas. E aí eu pergunto pra você, quanto que tu precisa para viver financeiramente? Quanto? É. Ai, olha, eu sei lá. Hoje eu ficaria feliz pelo menos com uns 20 mil por mês, assim, tava bom. 20 mil por mês. E se tu tivesse dinheiro, tu tá tranquila. Tu consegue realizar as paradas, tá tudo de boa. Sim. Nossa, esse seria o salário ideal. E agora, uma música, quando tu tá na bad? A gente fica na bad, eu imagino que tu fique também. Sim. Quando tu tá na bad, qual é a música que tu coloca que muda o jogo? Heroes. Porque às vezes a gente fala de Heroes. Agro do David Bowie. Uau! Heroes. Bota... Muito bom. Aliás, o David Bowie me ajuda a sair de várias badges. Várias badges. Eu acho que até escrevi pra você uma das vezes que te mandei mensagem. Que assim, o David Bowie, ele, é o camaleão do rock. Como é que você não vai tirar uma lição estudando a vida do camaleão? Não tem como. É um cara que ele foi se adequando. Ele foi se adequando sempre. E sempre continuou fresh, né? Novo. Independente da idade cronológica, ele continuou atual. Então, e íntegro, David né? Bowie. Que é mais bonito, né? Sim. Muito bom. E porque eu acho fundamental a gente ter uma música para levantar o astral, né? Principalmente porque a gente é sozinho e a gente tem que ter assim. E música é fantástica, né? Agora, qual um poema que se fosse para gravar na tua pele? Já que tu falou da Lia Luft, qual um poema, assim, uma frase que tu... Putz, eu não sei uma frase, mas tem uma música, tem uma estrofe de uma música que é o que eu quero fazer até, é uma tatuagem antiga que eu quero fazer, que é uma música de uma banda She Wants Revenge, que é Red Flags, eu acho. E ela fala assim, você pode ocupar todos os meus lados, você pode ocupar toda a minha mente, até o preço ficar muito caro para você pagar. Então é uma coisa assim. É meio assim, você pode ocupar todo o meu pensamento, até o preço ficar muito caro para você pagar. Aí, ó, xista. Boa. E aí, qual é o teu maior desejo de criança? De criança? Faz tanto tempo, Ju. A gente caminha com a nossa criança. A gente caminha com a nossa criança, sexualidade e carreira. Não, eu não sei maior desejo de criança, mas assim, eu tenho um grande desejo desde jovem artista que ele permanece até hoje. E assim, se você pergunta assim, qual que vai ser o topo da tua carreira? É esse desejo. Não, calma. Não, eu tô falando de criança. Criança quando apenas assim, o desejo de criança, que não tô falando de dinheiro nem de carreira. Qual é o teu desejo de criança? Que tu tinha lá pequenininha. Eu não lembro, talvez eu tenha um bloco com a criança interior. Não, tem tudo a ver com a frase que tu falou, ó, só entra se o preço ficar mais caro, porque tu teve que ficar durona na tua vida para poder conquistar as coisas. E é natural que a criança esteja aí. E aí nossa, tu tá toda escondida. Não sei. Porque a criança dá leveza pra parada. Tipo, o Ju, a minha criança gosta de dançar, então eu subo lá no terraço aqui e danço. Não é o Ju adulto. É o Ju criança. E ele vai lá e brinca. Então, o Ju boneco, que eu pego o boneco. Então, nesse sentido, por isso que eu te perguntei. Mas pensa nisso.
O desejo teu profissional, como a Bia profissional. Desejo ou sonho? Desejo. O meu desejo é tornar a arte acessível, espalhar a arte aí pelas ruas e impactar as pessoas no dia a dia delas, assim, sem que elas tenham que separar um momento para ir numa galeria ou num museu ver uma arte. Que a arte, que eu possa fazer uma arte que possa fazer parte do momento cotidiano dela.